Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. Está escrito assim na palavra do Senhor: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê iluminação, para que, ao meditarmos na Tua palavra, haja mudança no nosso coração e na nossa mente. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós não tenhamos apenas uma compreensão intelectual daquilo que vamos aprender nessa noite, mas que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando compreensão espiritual, que nós possamos ter uma experiência com o Senhor através da Tua palavra, que o Senhor esteja a nos exortar, a nos ensinar, a nos confrontar, a nos moldar, que a Tua palavra seja instrumento na mão do Teu Espírito nessa noite, para nos conduzir ao estilo de vida que o Senhor deseja que tenhamos. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, não somente daqueles que estão aqui, mas daqueles que estão acompanhando o nosso culto pelo YouTube. Que o Senhor abra o entendimento e o coração, que a Tua palavra fale poderosamente e que haja, Senhor Deus, um poder renovador na vida de cada um que ouve a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Romanos, o título do capítulo, da parte que nós lemos, é Adão e Cristo, né? Foi assim que foi intitulada aí essa parte que nós fizemos a leitura. É importante, então, nós observarmos, nesse texto, que ele traz um conteúdo riquíssimo a respeito do porquê nós precisamos de salvação. E é justamente sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite. Às vezes você vai evangelizar alguém e a pessoa fica assim, olhando para você como quem tem uma interrogação. E às vezes a interrogação é essa. A gente fala do evangelho para a pessoa, mas ela não sente que precisa de salvação. E a resposta que ela deveria receber era justamente essa que nós vamos tratar hoje. Por que que alguém precisa de salvação? Por qual motivo se precisa de salvação?
O texto nos traz essa informação e nós vamos, então, pensar um pouco sobre isso. Primeiro aspecto que eu gostaria de abordar, do porquê nós precisamos de salvação. Precisamos de salvação porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão, gerando algumas coisas. Uma delas, a morte física. É o que a Bíblia nos instrui. Capítulo 2, verso 15 ao 17 de Gênesis, vai nos falar a respeito da morte física. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois, em Eclesiastes 12, versículo 7, nos diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui nós temos uma informação a respeito de morte física. Então, Adão pecou no jardim do Éden e todo mundo recebeu essa provisão vinda do primeiro pai, que é justamente a morte física. Todos nós temos essa experiência. Adão pecou e entrou o pecado no mundo. E por meio de Adão, desse pecado, nós também temos uma coisa chamada morte espiritual. Quando Deus diz, então, ali no jardim do Éden, no dia que dela comeres, certamente morrerás, não era apenas a morte física que iria manifestar-se ali, mas a morte espiritual. Porque Adão comeu do fruto e não caiu morto no chão na hora, mas morreu espiritualmente na hora. Naquele dia, Adão começou a fugir do Senhor. Naquele dia, Adão teve a sua comunhão com Deus interrompida. E é isso que justifica a necessidade de salvação. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e nós precisamos resolver o problema do pecado para termos comunhão nova com o Senhor. E essa comunhão só se dá através de Cristo Jesus, porque nós mesmos não temos condição de resolvê-la. O que a gente aprende, então, é que nós estamos numa condição de mortos espiritualmente. E Romanos 5, versículo 12, nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Adão era o nosso representante. Quando ele pecou, nós pecamos juntos. É essa a consciência que precisamos ter. Então, ainda que eu não faça nada de errado, eu já nasço nessa condição de morto espiritualmente, porque todos em Adão pecaram. É esse o conceito que as Escrituras nos dão. E Romanos 3, versículo 23, ainda diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Logo, o que nós encontramos são pessoas que, em pecado, carecem da glória de Deus. Quer dizer, não têm a glória de Deus, não têm a presença de Deus. E essa presença só é renovada depois de passarmos por essa experiência de salvação. É interessante ainda nós observarmos que não só foi morte espiritual que nós herdamos, mas nós herdamos também uma coisa chamada decadência moral. A decadência moral, ela é fruto dessa morte espiritual, dessa separação de Deus. O homem começou a viver uma vida depravada, uma vida fora dos princípios morais estabelecidos por Deus. E aí nós encontramos em Romanos, capítulo 3, verso 9 ao verso 18, a informação que diz o seguinte: que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem,
não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição de todo homem sem Cristo. Essa é a condição de alguém que morreu espiritualmente, que perdeu essa comunhão com Deus. Qual a consequência disso? Dessa depravação? Nós encontramos em Romanos, capítulo 1, do versículo 19, até o versículo 32, a informação a respeito dessa depravação. E diz o texto, eu vou só citar algumas frases que eu grifei, porque é um texto muito longo. Versículo 21 diz assim: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Depois o versículo 23 ainda diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Homens que agora adoram todo tipo de imagem. Depois no versículo 25, tem uma outra frase que diz o seguinte: adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Versículo 26 diz ainda: por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Depois o versículo 28, ainda tem uma outra frase que eu grifei aqui: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E o versículo 32 diz: não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu só pincei aqui algumas frases que vai justamente mostrando esse estado de depravação. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Não somente para fazer coisas que são reprováveis, mas para concordar com essas coisas e incentivar outros que as fazem. E é assim, então, que o homem morto espiritualmente, que precisa de salvação, está no estado de depravação. Ainda que ele ache que é uma pessoa boa, ainda que ache que seja uma pessoa útil socialmente, ainda que ache que é melhor do que os próprios crentes, esse indivíduo precisa de salvação, porque todos, indistintamente, pecaram em Adão e precisam de salvação. Então, a primeira resposta: por que preciso de salvação? Porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão, gerando morte física, morte espiritual e decadência moral. As consequências da decadência moral são essas que nós já vimos. Segunda resposta: por que eu preciso de salvação? Eu recebo as consequências da morte espiritual por herança. Essa é uma outra coisa. Quer dizer que se eu nascer e não fizer um pecado sequer, ainda assim eu vou precisar ser salvo? Vai precisar ser salvo. Ainda assim, porque nós recebemos por herança. Romanos 5, 12 a 19 vai nos dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A pergunta que a gente faz é: você vai morrer fisicamente? Se vai morrer fisicamente, está sofrendo as consequências do pecado de Adão. E significa que é morto espiritualmente também, precisa de salvação. Assim como você morre fisicamente, está morto espiritualmente. Precisa de salvação. O que o apóstolo Paulo ainda segue nos dizendo no versículo 15, ele diz assim: todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação,
mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só homem, ou de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aí, o que nós encontramos no texto é algo extremamente esclarecedor sobre isso. Adão morreu, Adão pecou, todos pecaram. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E essa salvação é oferecida pela fé a todo aquele que crê. É assim que funciona. Então, por um ato de justiça, veio o pecado, ou por um pecado, veio a morte para todos nós. Por um ato de justiça, a morte de Cristo na cruz, veio a salvação a todos nós. E é essa a informação que está sendo passada para nós aqui. E o que é interessante é que nós recebemos a morte espiritual por herança. Nascemos mortos espiritualmente. Logo, precisamos de salvação. Então, a segunda resposta é: eu recebo as consequências da morte espiritual por herança. E é por isso que eu preciso de salvação. Terceira resposta que nós temos para essa pergunta: por que é que eu preciso de salvação? A terceira resposta é: os meus méritos pessoais não são eficientes para me salvar. Esta é a outra resposta que nós temos. Nossas obras pessoais não servem como meio de salvação. É o que nós encontramos em Romanos 5, versículo 15 ao 21. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E aí a gente vai vendo só um só ato de justiça. Um só. Então, não adianta tentar se salvar através de religião. Não adianta tentar se salvar através de boas obras. Não adianta tentar se salvar através de cargos religiosos na instituição religiosa que se faz parte. É só uma coisa que pode salvar: Jesus. Só o que Jesus fez na cruz, aplicado a nós, que pode nos conceder salvação. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebata. Isaías está dizendo é que as nossas obras não servem como mérito diante de Deus para nos salvar, porque são como trapos de imundície, que não servem para nada. Diante da salvação, essa é a condição. E Tito, capítulo 3, verso 4 ao 7, também reforça esse argumento. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados pela graça, recebidos não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela fé em Jesus Cristo. Depois, em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ainda nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não vai chegar lá dizendo assim, eu sou bonzinho, por isso que eu estou aqui. Eu sou o cara, eu sou a mulher, por isso que eu estou aqui. Porque eu fiz muitas coisas para estar aqui. Os irmãos nem sabem o quanto que eu sofri para estar aqui na glória. Ninguém vai poder fazer isso. Ninguém vai poder se gabar. Como às vezes a gente vê gente se gabando na frente, nos púlpitos das igrejas, contando seus testemunhos e se exaltando. Ninguém vai poder fazer isso quanto à salvação. Porque ninguém é salvo por obras. Por obras ninguém entra no céu. Ninguém tem acesso a Deus. Por obras, nada do que Deus tem a oferecer a nós conseguimos. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos abençoar e nos salvar. Por que eu preciso de salvação? Já vimos pelo menos 3 lições. Porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão, gerando morte física, morte espiritual e depravação moral. Segundo, eu recebo as consequências da morte espiritual por herança. Então eu já nasço com esse destino traçado. Terceiro, os meus méritos pessoais não são eficientes para salvar-me. Quarta lição, só Jesus pode salvar. E aí nós já vimos os textos, já lemos várias vezes, eu não vou ler novamente o texto de Romanos, mas nós temos outros textos importantes que vão reforçando esse argumento. 1 Timóteo 2, versículo 5, nos diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só mediador. Não existe Maria, não existe João, nem Pedro, nem Buda, nem nenhum tipo de religioso, nada que foi referência de espiritualidade no decorrer da história da igreja, nenhuma pessoa sequer pode nos dar acesso a Deus. O único que pode é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É o que ensina Paulo escrevendo a Timóteo. O único mediador. Então, entre eu e Deus, entre eu e Jesus, não existe ninguém. E entre Jesus e Deus também não existe ninguém. Essa é a instrução. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Então, essa mentalidade católica de que existe intermediário entre nós e Jesus, não existe. Essa mentalidade de que existe entre Deus, entre Jesus e Deus, também não acontece. A gente, de vez em quando, passa aquele filme, O Alto da Compadecida, né? No final do filme, lá tem lá Maria intercedendo. O filme é extremamente engraçado. Também, a gente fica descobrindo um pouco sobre a cultura do Nordeste, porque é aquela mentalidade ali, que é a cultura do Nordeste, mas aquilo ali, teologicamente, não vale nada para ninguém. Entre nós e Deus. Quem quer chegar a Deus tem que ir direto a Jesus. E Jesus sempre está com a ligação direta com o Pai. Não precisa de intermediário. Se você tem o melhor advogado do planeta para advogar a sua causa, você vai precisar de outros advogados no meio do caminho para poder advogar a sua causa junto ao advogado. Isso aí é mentalidade da época dos reis. Você tinha que fazer média com um nobre mais próximo, que depois ia pedir favor para o outro nobre, que ia pedir favor para o outro nobre. Transferiram isso para a vida com Deus. Isso não existe. Então, não há intermediário. João 14, 6 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Não é um caminho. Eu acho que tem gente que lê isso aqui e acha assim, é um caminho, né? Não é um caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho, um único. Eu sou o caminho, diz o texto em João 14, 6, e a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não. E é por isso que vai muita gente acabar morrendo espiritualmente, indo para os infernos por conta disso. Porque anda buscando vários caminhos e só existe um, é o que a Bíblia nos diz. Joel 2,32 diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13 ainda diz o seguinte: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o ensinamento. Então, por que eu preciso ser salvo? Porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão, gerando morte física, morte espiritual e depravação moral. Segundo, eu recebo as consequências da morte espiritual por herança. Terceiro, os meus méritos pessoais não são eficientes para salvar-me. Quarto, só Jesus pode salvar. Quinto e último lugar, o que é que eu devo fazer diante dessas verdades? Romanos capítulo 10, verso 8 ao 11 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O que é que nós aprendemos então? O que é que eu devo fazer diante dessas verdades? Primeiro, ouvir a palavra. É o que diz aí no versículo 8. Porém, que se diz: a palavra está diante de ti, ou perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, palavra da fé que pregamos. Então, primeiro você ouve o Evangelho. Você crê no Evangelho. Essa é a primeira coisa. Crer na palavra de Deus é o segundo aspecto importante que nós precisamos observar. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E o que seria uma salvação mediante a fé? O que é fé? É uma certeza, é uma convicção que temos no coração. A gente não precisa ver para crer, a gente não precisa pegar para crer, a gente só precisa ter fé. Essa confiança que nasce no coração e que é produzida pelo Espírito de Deus. Essa convicção que é gerada pelo conhecimento das Escrituras. Essa convicção é o que deve nos mover para buscarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Logo, nós ouvimos a palavra, cremos nela como uma verdade para as nossas vidas e assim nos dirigimos a Deus em busca de salvação. E aí o que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 16, é que o apóstolo nos instrui que todo aquele que assume compromisso com Deus, e nos nossos dias nós temos um número cada vez maior de gente assumindo esse compromisso, todo aquele que assume compromisso com Deus, inicia o processo de santificação. E o que eu quero dizer é o seguinte: o processo de santificação não lhe salva, mas todo salvo passa por ele. Você não é salvo por ser santo, porque como nós já vimos, todas as nossas obras não são eficientes para nos salvar. Então você não é salvo porque é santo, porque é bom. Você não é salvo por nada a não ser pela salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz e foi aplicada a você. Mas todo salvo se santifica.
E nos nossos dias, o que nós estamos vendo é um escândalo atrás do outro, por falta de santificação, tanto no meio de liderança da igreja, como no meio de gente que vai se filiando às igrejas. Nós estamos encontrando um período extremamente difícil na nossa história, que é esse período em que as pessoas acham que podem serem salvas sem santificação. E aí, então, a instrução da palavra, e como eu já disse, santificação não vai te salvar, mas todo salvo se santifica. E aí o que o texto diz é o seguinte, 1 Pedro 1, 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Grife bem essa palavra. Filhos da obediência. E aí ele diz, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 2 Coríntios 7, versículo 1, ainda nos diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Hebreus 12, versículo 14 ao 16, ainda reforça esse argumento. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O que nós encontramos aqui é o desafio. Eu preciso aceitar Jesus para ser salvo, e sou salvo gratuitamente. Mas depois que a salvação me alcançou, eu preciso de santificação. A santificação é um desejo de alguém que alcançou a salvação. A Bíblia diz que quando o indivíduo é salvo, ele não fica com a mesma natureza. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar nele. E aí, o que a instrução bíblica diz é, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma nova condição espiritual, há uma nova energia movendo o indivíduo. Não é mais o da amargura, do ressentimento, do ódio, da vingança, da fofoca. Não é mais essa energia pecaminosa, com raiz pecaminosa que está influenciando o comportamento do indivíduo. É o Espírito Santo de Deus que vai derramando, diz a Bíblia, poder espiritual para vencermos as nossas inclinações carnais. Então nós vamos continuar com as inclinações, mas nós temos agora poder para vencê-las. E o desafio da vida cristã é esse. Não somente ouvir a palavra, não somente crer na palavra, mas buscar santificação. Todo salvo busca isso. E nós precisamos valorizar esse aspecto da salvação, que é a busca de santificação. Então, que Deus nos abençoe e nos capacite para vivermos assim. E aí nós temos, então, 5 respostas importantes para aqueles que têm uma pergunta. Por que eu preciso de salvação? E as respostas são: você precisa de salvação porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão, gerando morte física, morte espiritual e depravação moral. Segunda coisa, eu preciso de salvação porque eu recebo as consequências da morte espiritual por herança. Não posso me desvencilhar dessa herança que recebi. Terceira lição, os meus méritos pessoais não são eficientes para salvar-me. Então, as minhas boas obras não são suficientes para a salvação, e é por isso que eu preciso de salvação. Quarta lição, só Jesus pode salvar. É a instrução da Bíblia. Então, é por isso que eu preciso de salvação. Eu preciso que alguém me salve, porque eu não posso me salvar.
E, por último, o que devo fazer diante dessas verdades? Ouvir a palavra, crer na palavra e iniciar o processo de santificação. Que Deus, então, nos abençoe. Que você que está nos ouvindo pelo YouTube, nosso desejo é que você possa ter uma experiência com Deus e que você possa ter as suas dúvidas respondidas através daquilo que foi falado nessa noite. Que você possa ter seu momento de oração, que Deus vai continuar falando ao seu coração e edificando a sua vida, fortalecendo você, para que você venha ter essa experiência de salvação e que seja uma experiência genuína que lhe lance para a vida de crescimento espiritual e de santificação. Nós vamos nos levantar e vamos ter uma oração.